Essa tabelinha que eu falei que tinha no livro do Peterson, mais antigo, da terceira edição. Tá? O que é importante vocês prestarem atenção nesse quadro? Porque vão ter algumas questões, eu coloquei essas questões aí, ele te dá no enunciado, assim, invasão do espaço submandibular decorrente do elemento 46. Aí as respostas estão assim, foi acima ou abaixo do músculo? E qual músculo ele pergunta para vocês? Porque a inserção muscular define se vai extraoral ou intraoral. Mas é importante saber também qual músculo define. Então, nessa tabela, o que a gente vai ver? O sítio, o dente envolvido, né, cada elemento dentário, tanto superior quanto inferior, na verdade são duas tabelas. O sítio usual, se vai labial, né, se vai para o fundo de vestíbulo, ou se vai para o palatino. Quem vai para o palatino geralmente? Raiz do lateral e primeiro molar superior. Se a relação, a perfuração da inserção vai ser abaixo ou acima do músculo, tá? Qual músculo determina isso? Então a gente vai ter o bicular dos lábios, elevador do ângulo da boca, o bucinador, que pega o bucal, tá? E o sítio de localização, se vai ficar para o fundo de vestíbulo, se vai ficar para o palato ou se vai ter uma drenagem extraoral. Não tem jeito, tem que decorar o quadro, tá? Porque vocês vão ver bastante questões disso. Tá? Vamos lá, questão 15. Quando uma infecção odontogênica se dissemina acima do músculo bucinador, ocupando o espaço bucal, pode supor que o dente acometido seria qual? Esse é o X de questão que vocês vão ver. Tá? Vamos lá. Se a disseminação da infecção for acima do músculo bucinador, tá? Ocupando o espaço bucal, qual o dente em questão? Olhe lá na tabelinha de vocês. Tá? Primeira coisa que a gente vai procurar é acima do bucinador e depois a gente vai procurar espaço bucal. Ou vice-versa, pode procurar espaço bucal. Tá? O espaço bucal ele pega quais dentes? Maxila e mandíbula. Tá? Sem achismo. Eu acho não, você está com a tabelinha para frente. O espaço bucal mandíbula e maxila. Então, no caso, já falando do bucinador, já especifica mais. Se ele falou bucinador, é o bucal. Certo. O bucal, se a gente for ver aqui, ó, o bucinador, geralmente quem vai determinar, ele é determinado pelo bucal, só que ele pega superior e inferior. Certo. Tá? Então ele já falou espaço bucal, devido ao músculo bucinador sempre, mas ele falou acima do músculo bucinador, que ele pode pegar abaixo do músculo bucinador, e aí muda já o dente em questão. Ok. Tá? O que vocês estão vendo na tabelinha? Não sei, vocês estão com a tabelinha, gente. Não dá pra ter... eu acho que é isso, foi por ver a tabela. Mas não pode ser molar. Segundo molar superior. Molar superior. Segundo molar superior. Segundo molar superior. Tchau. Olha, tá. Acho não. Acho não, você tá vendo. Tá, só acho agora. Não, segundo molar. Não é chachá, vocês estão vendo. Não, porque a tabela está aqui no segundo. Segundo molar superior. Tá? Então tem que decorar a tabela. Eu ia colocar segundo molar pela lógica, se é acima do bucinador. Entendeu? A gente tem que decorar. Tem duas respostas. Duas respostas. Tá? Tem duas. Foi questão até. Foi uma das primeiras provas do IABAS. Tá? Aí no caso assim. Segundo molar superior ou primeiro molar inferior. Pode ter os dois casos. Tem que decorar a tabela, não tem jeito. As questões do município do Rio, quem faz as provas do município, geralmente a gente vai ver uma questão dessa. Tanto que nas questões mais acima a gente vai ver uma cacetada de questão. Dessa forma. Pode ser qual então? Pode ser o primeiro molar também. Duas questões. Acadêmico bolsista de 2003, questão 44. Uma infecção odontogênica que acomete o espaço sublingual teve provavelmente origem em um primeiro ou segundo molar inferior. Tal fato se deve à localização de seus ápices. Tá?
Então, assim, o primeiro ou o segundo molar inferior, qual geralmente, onde vai estar? O músculo milioide ou o bucinador que vai definir essa infecção? Bucinador. Acima ou abaixo da inserção muscular? Cara de pau, você tá com a tabela aí? Eu acho. Eu não tô olhando a imagem, eu tô tentando ver pela imagem. Ah, tá. Não precisa abaixar a cabeça. Eu acho. É que nem ela. Ela tá valendo, daqui a pouco ela parou. Ó. Eu acho. Foi o que você tá vendo? Não, eu não tô vendo, não. Tá. Você vai estudar. Acima da inserção do músculo milioide. Tá. O que eu acho mais complicado... Não, depende do livro. Bilioide ou miloideu. Depende da... Mas assim, eu achava... Você falou aí, o senador não é milioide. O que a gente tem que ver, o que eu assim, mais chato de decorar, geralmente são os molares inferiores. Porque eles, acima ou abaixo, eles vão mudar. Então, assim, de todos que a gente vai ter essa mudança, são em relação aos molares inferiores. Tá? Quando a gente fala de exame laboratório, eu já falei para vocês isso, o normal, até 10 mil. Só que numa infecção ontogênica, a gente vai ter isso sempre acima dos 10 mil. Quando a gente fizer o procedimento, a gente vai ter um aumento disso. Tá? A questão 37. Quando uma quantidade maior de neutrófilos jovens no sangue periférico representa uma infecção aguda, significa o quê? Tá? É o que a gente mais escuta na época do diagnóstico bucal, desvio para a esquerda. O que seria o desvio para a esquerda? O que seria o desvio para a esquerda? Quem combate a infecção são os leucócitos jovens, tá? Então, assim, o pus que a gente vê nada mais é do que os leucócitos jovens. Eles vão, esse desvio para a esquerda, quando a gente vai ter esse aumento do número de neutrófilos jovens numa infecção, tá? E é o que caracteriza uma infecção aguda. Como tratar essa infecção? Eu já fiz o resumo para vocês aqui, tá? O único que a gente não prescreve antibiótico é o abscesso em paciente saudável. Os outros é a mesma coisa, mais o antibiótico. Tá? Qual o objetivo principal quando a gente está falando de tratamento de infecção? Eliminação da causa, drenagem e debridamento dos restos necróticos. Só que acaba que isso aqui, o debridamento, nada mais é do que a gente faz na drenagem, aquela coisa de entrar com a pinça fechada, abrir e sair. Tá? Eliminação da causa. Quando a gente fala de... Quais são as três classificações que a gente tem para infecção odontogênica? Na literatura. Osteite periapical, abscesso, ceulite. Na osteite, se a gente remover a causa, acabou o problema. O que o pessoal da endo faz? Qual é a remoção da causa? Como é que a gente faz a drenagem? Se a gente fizer o acesso, a gente está fazendo quase que duas coisas ao mesmo tempo. A gente está fazendo a drenagem e a gente vai iniciar o tratamento, a remoção da causa daquele elemento. Na exodontia, você faz a exodontia e já começa também a drenar para aquela região. Tá? Na osteite, que a infecção ainda está restrita ao osso, se a gente fizer o acesso, a gente fizer a exodontia, resolveu o problema. Já quando a gente está tratando uma ceulite e um abscesso, a gente precisa fazer a remoção da causa, a gente precisa fazer a drenagem, tá? Porque geralmente já invadiu tecidos moles, e o antibiótico fica apenas no paciente saudável com abscesso não indicado. Nos outros casos, a gente vai indicar o antibiótico. A gente vai falar também um pouquinho mais frente qual antibiótico indicar e por quê. Tá? Primeiro passo, a gente já falou, remoção da causa. O trismo ele não pode ser uma limitação no teu tratamento. Nesse caso de trismo, qual seria a conduta? A quinose para remoção da causa, ou a quinose para um tratamento odontológico. Porque não necessariamente o cara está com trismo é que ele é grave. Pode ser um dente posterior, teve trismo, se você conseguir anestesiar, abrir a boca, se for uma infecção, um abscesso, você vai fazer o quê? Tratamento odontológico. Tá? Numa ceulite que a gente não vai fazer. Aí aquela história de vai pegar ou não vai pegar. Se eu injetar um anestésico na infecção, não vai pegar, porque o anestésico é uma base fraca e a infecção é ácido, vai neutralizar o meu anestésico. O que eu tenho que fazer? Um bloqueio à distância. Se a minha infecção está ali, eu vou bloquear o nervo maxilar, eu vou bloquear o nervo mandibular. Eu não vou fazer no local. Tá?
A técnica mais indicada, com uma situação de trismo, bloqueio pela técnica de equinose, tá? Ou bloqueio do nervo mandibular com a boca fechada. Nos casos, como a gente falou, nos casos de paciente tem dificuldade respiratória, como na angina de Ludwig, a indicação é a traqueostomia. Tá? A traqueostomia é um procedimento feito a nível hospitalar, tá? Para o cirurgião geral. Não é o cirurgião dentista, bucomaxilo que vai fazer. O cirurgião geral é a especialidade que faz a traqueostomia. Tá? A drenagem purulenta, a gente pode fazer cirúrgica ou via alveolar. Lógico, a via alveolar não é minha. Me emprestar esse caso da drenagem de pus via alveolar. O que acontece quando a gente drena? A gente diminui a população bacteriana, tá? Que está naquela região. Você diminui a tensão tecidual. Tá? Então, assim, Rodrigo, você está drenando uma celulite, por quê? Você está diminuindo a tensão naquela região. Precisa que o antibiótico penetre ali. Aí você vai ter melhores das condições locais para a atuação do hospedeiro e facilita a chegada do antibiótico. Tá? O antibiótico, muitas vezes a gente fala que é o coadjuvante, ele não é o principal é a remoção da causa. O antibiótico é para ajudar o paciente a conseguir combater aquela infecção. Tá? Princípios de drenagem. Tá? O que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer ou quando a gente vai indicar uma drenagem? Tá? A primeira coisa é realizar no ponto de flutuação mais inferior. Tá? Pela gravidade. Vamos lá. Se eu faço aqui no ponto mais inferior, é mais fácil ou mais difícil de drenar quando eu comparo com uma região aqui mais superior? A gravidade, ela sobe ou ela desce? Desce. Se eu faço aqui numa região mais inferior, a drenagem fica mais fácil. Se eu faço num ponto mais superior, eu obrigo o meu paciente a ter que, em momentos do dia, fazer o quê? Ficar apertando. Quem em sã consciência vai apertar uma infecção? Ninguém. Então eu vou continuar com correção purulenta ali. Tá? Então sempre pela gravidade fazendo um ponto mais inferior, que acaba sendo o ponto. Todo mundo que fez a drenagem de abscesso em nível hospitalar, onde o staff falava para vocês fazerem? A encosta. Vê o ponto mais flutuando. E geralmente aonde? No ponto mais inferior mesmo. Tá? Ser perpendicular à direção das fibras musculares. Tá? O músculo não se regenera. A gente falou isso na última aula de incisão. Se eu incisar no músculo, ele não vai se regenerar. Então a gente faz sempre perpendicular. Não posso seccionar o músculo. Envolver apenas pele e tecido subcutâneo ou mucosa oral. Se eu estou fazendo a incisão no palato, em tecido mole, a minha incisão vai ser só em mucosa oral. Se eu estiver fazendo em pele, vai ser pele e tecido subcutâneo. Aí todo mundo pergunta, Rodrigo, mas até onde a profundidade da minha lâmina? Geralmente, no máximo, você vai chegar à metade da lâmina. Tá? Por quê? No palato, se eu vier igual um cara agressivo, meu irmão, fizer uma incisão, tem que ter cuidado com a artéria palatina, senão eu vou acabar incisando. Não preciso chegar até o osso. A mesma coisa na pele, não preciso chegar até o osso. Se eu incisar pele e tecido subcutâneo, a gente já vai ver o leite condensado começar a drenar naquela região. Clássico, cheiro. Eu nunca senti o cheiro, todo mundo reclamando do cheiro, mas... Vamos lá. Questão 32. Ao se realizar a incisão de um abscesso palatino originado da raiz do elemento 26, deve-se tomar certos cuidados, a fim de que a artéria palatina maior não seja seccionada. O sentido e a localização da incisão devem ser aonde? Tá? Então isso aqui é um cuidado que a gente tem que ter. Se eu estou com uma infecção aqui no elemento 16 ou no 26, eu tenho que ter cuidado na hora da minha incisão com a artéria palatina. Então a anatomia vai ser muito importante. Então, sempre a minha incisão é transverso o mais próximo possível da margem gengival livre. Tá? Porque se eu estou chegando a minha incisão muito em sentido à linha média, a chance de eu pegar a artéria palatina aumenta muito. Tá? Então, quando a gente fala de palato, o grande cuidado é na incisão próximo à artéria palatina, sempre próximo à margem livre gengival. Tá? Geralmente a artéria está a 1 centímetro dessa região. Então, por isso que a gente chega mais próximo da margem ou mais próximo da região lingual dos molares. O problema é que muitas vezes, quando a gente está diante de uma infecção, a gente só vê raiz, a gente perde muita referência anatômica.
tanto pela falta da estrutura dental, quanto a insuflação do tecido mole. Uma incisão para cada espaço acometido. Então, se eu tenho uma angina de Ludwig, eu tenho espaço... Quais são os espaços? Submandibular, submentoniano e sublingual. É uma incisão para cada espaço. É um deno para cada espaço, ou o deno eu posso transfixar. Mas eu preciso incisar cada espaço acometido. Por quê? Eu consigo tratar 2 espaços e o outro continua ali sem tratamento. Ser amplo o suficiente para possibilitar a drenagem efetiva. Tem gente que você fala assim, pode fazer incisão. Aí o cara faz 1 centímetro de incisão. O que vai acontecer? Vai fechar e não vai drenar. Então, dependendo a incisão, o tamanho da tua incisão é do tamanho do comprometimento, tamanho daquela infecção. Tá? Não adianta você fazer uma incisão de meio centímetro numa infecção grave. Você tem que fazer, às vezes, 2, 3 centímetros de incisão para a drenagem ser o mais efetiva possível. A drenagem a gente vai fazer ou com a tesoura de Metzenbauer, que é o mais indicado, porque ela é de uma ponta romba, ela não tem ponta ativa, ou a pinça hemostática, curva ou reta, que não tem ponta, que não pode lesionar nenhuma estrutura anatômica dentro da infecção. A gente entra com ela fechada, abre lá dentro e sai sempre com ela aberta. Esse é o movimento. Tá? Então, a gente, de acordo com a infecção, incisa com lâmina 15, ou, no livro do Rupp, a lâmina mais indicada para drenagem de infecção é a lâmina número 11. Tá? Então, no capítulo 6 de instrumentais, ele fala que a lâmina 11 é a mais indicada para drenagem de infecção. Tá? No capítulo de infecção, ele até cita a lâmina 15. Cita a lâmina 15 porque é a que é a mais utilizada, mas no capítulo de instrumental, a lâmina 11 é a mais indicada para drenagem de infecção odontogênica. Como a gente falou no começo, as inserções do deno, né, a gente tem o deno de Penrose, ou o deno macio, né, o deno de borracha, ou o deno rígido. Devem sempre ser fixados, então assim, todo deno a gente dá um pontinho para fixar esse deno, tá? Tanto o rígido quanto o de Penrose, removido 2 a 3 dias após o término da secreção. Isso aqui é importante, porque muita gente fala assim, quando a gente vai tirar o deno? Tira em 40 horas, tira em 24 horas. A indicação pela literatura, 2 a 3 dias após o término da secreção. Parou de drenar, o deno ficou inativo, 2 a 3 dias depois a gente remove. Tá? Esse aqui é o deno rígido que eu falei para vocês, que é o exemplo do Hemovac. Essa é a caixinha dele, que você aperta. Quando ela for aumentando durante o dia, ela vai subindo a posição original, começa a aspirar e jogar pus, sangue, tudo para aquele coletor, onde você vai de 2 a 3 vezes ao dia apertando para aspirar. Esse deno rígido, né, o deno de borracha, quando ele vai ser indicado? Para osteomielite, para você lavar com soro fisiológico e antibiótico dentro do circuito dele, infecções mais profundas, onde a gente não consegue chegar com o deno macio, tá? E necessidade de drenagem contínua, porque você vai 2, 3 vezes ao dia apertando, a drenagem sempre vai ser contínua ali. Tá? Isso aqui são comunicações de espaços. O dano de Penrose, né? Consistência firme para não romper. Os danos que a gente usa é o número 1. Tá? A única coisa que a literatura fala do dano de Penrose, na verdade, é o livro do Cortese. Tá? Os outros livros nem citam. É da gente fazer essas perfurações nas laterais, bilateralmente. Por quê? Ela tem dois motivos para fazer isso, segundo Cortese. Deixar a drenagem mais efetiva. Tá? E segundo, o deno é liso. Se você não fizer isso aqui, o deno vai ficar soltando. Isso aqui serve para prender nas inserções musculares. Tá? Então, o único livro que a gente vai ver falar isso, só que o livro do Cortese são concursos muito específicos. A gente vai fazer essas incisões por 2 motivos. Fixar o deno nas inserções musculares. 2, deixar a drenagem mais efetiva. Se você não fizer essas perfurações, tecnicamente a infecção ela tem que chegar até aqui. E geralmente ela não é um líquido. Ela é o quê? Mais pastoso. Tá?
Uma outra coisa que a literatura fala, e está ali no livro do Rupp, são os tipos de curativo que a gente usa. Existe o curativo oclusivo, que é só o que você fecha, e o curativo compressivo, que você aperta. Por quê? Eu aperto para manter drenando ativamente aquela infecção. Tá? O oclusivo ele só serve para manter aqui a região. Os antibióticos, eles ajudam a defesa do hospedeiro a erradicar a infecção, encurtam o curso das infecções, permitem intervenção cirúrgica precoce e diminuem a morbidade e a mortalidade do processo. Tá? Os antibióticos, quais situações a gente vai indicar antibiótico? O livro do Rupp só indica em 5 situações: celulite facial, pericoronarite moderada a severa, infecção difusa, tá? A celulite acaba sendo uma infecção difusa, pacientes com alterações sistêmicas graves e envolvimentos de espaços faciais. Tá? A gente só vai ter essas 5 indicações de antibióticos nas infecções ontogênicas, da celulite, né? Por isso que a celulite a gente acaba indicando por 2 motivos, por ser celulite e por ser uma infecção difusa. A gente já falou disso, né? Que o antibiótico a gente escolhe de forma... São 5, o livro do Rupp ele indica por 5 só. A gente tem mais indicações dependendo do livro. Mas assim... Tem mais. É porque, assim, na verdade, o livro do Rupp, que é o livro de cirurgia que acaba mais indicado, ele acaba indicando só as 5 agora. Tá? Essa é a versão mais atual, que é de 2015. Tá? Professor, esse material você mandou pra cá? Não, gente, sim. Cara... Olha só, não, me desculpa, mas olha só, eu tô falando muito chateada. Porque o que está acontecendo? A gente não está com a apostila para... Não, gente, olha só. Qual é o grande problema, assim? É diferente. Quando você faz a prova da Marinha, a Marinha te dá a referência. Os outros concursos, quando você faz o extensivo, eu não posso pegar assim, só vou usar o Rupp. Eu concordo com você, só que isso tem que estar no material. É isso que é a questão do e não está. Não, gente, calma, olha só. A gente vai ter várias literaturas. Olha só, desculpa, mas olha só, eu não vou ter acesso ao seu slide. E aí eu vou estudar na minha casa com a apostila e não está o que você botou aí aqui. Mas por isso que a gente está conversando hoje. Eu tô marcando, porque assim, eu tenho que botar toda a literatura. Só que assim, se a gente faz um concurso específico, eles te dão a biografia. Como é um concurso aberto, você tem que citar todos. Tá? Então, assim, quando você vai estudar... Por que está esse aqui? Então, porque depende do livro, gente. Aí eu boto um livro, esse é do livro do Milouro. Entendeu? Aí você tem que botar todas as literaturas. Se eu for assim, é que nem o que eu conversei com vocês de anestesia. O Andrade ele fala uma coisa, o Malamed ele fala outra. O concurso ele vai ter que escolher qual literatura ele vai escolher. Ok, mas a maioria é do Peterson. Não. Hoje depende do concurso. Hoje o Milouro, a Marinha está usando o Milouro. Então assim, eu consigo mostrar para vocês o apanhado geral. Então esse aqui esse é do Milouro. É para a Marinha. Esse é do Milouro que o Exército e a Marinha escolheram ele. Mas por exemplo, eu faço o extensivo. Então aqui não teria que estar um específico Marinha nenhum. Não. É porque o Milouro ele pega mais que o Rupp. São quase os mesmos autores. Quem faz o capítulo de infecção do livro do Milouro é o Rupp, mas mudou. Ele coloca mais no livro do Milouro que no livro deles. Então, assim, eu não consigo, eu vou ter que botar assim, separado. Milouro, Rupp, assim. Só que cada concurso escolhe um. Os concursos militares, a gente escolhe mais o Milouro. Eu acho que deveria ter. Eu acho que assim, a gente está justamente estudando extensivo e não sabe para qual concurso. Para qual concurso? Então tinha que ter aqui a referência. Esse é fulano, esse é fulano, esse é fulano. Tinha que ter. Eu acho que então, não, eu pensei, o Milouro é o mais completo. Por isso que eu deixo para vocês o Milouro que é o mais completo. Só que a gente vai discutir um pouco de tudo. Entendeu? Isso acaba mudando. Não tem como você falar assim, eu vou fazer extensivo. Porque assim, o livro mais fácil de entender infecção é o livro do Araújo, que é uma literatura que ele é o Cortese mais diminuído. Só que ele nunca é escolhido para concurso. E o Cortese, assim, ele é um livro, assim, se fizer concurso aqui no Rio, quem fizer a banca do Rio, geralmente usa o Cortese. Por quê? É o livro mais completo de infecção. Então, assim, você vai mudar de literatura para literatura. Eu geralmente falo as divergentes para vocês. Eu boto a mais completa do que eles estão usando. Você me pergunta assim, Rodrigo, você usa o Milouro? Só para falar para vocês, mas assim, é o livro menos utilizado pela graduação. É mais o Araújo ou o Rupp. Ou o PEAD hoje em dia.
O Prado, na verdade, o Prado ele cita o que o Huck cita. Coloca o Prado, a justiça por quê? Se tem aqui, ainda mais aqui, que tem um intensivo marinho. Então, acho que no intensivo marinho que tem que ter só o que está na marinha. Então, não, mas na verdade, o concurso que teve agora há pouco tempo usou o Miloro. Então, assim, é indefinido qual literatura eles vão usar. É mesmo assim, qual literatura que vocês usam para Endo? Qual literatura mais usada para Endo? Siqueira, Zolo. Então, depende muito. Ela estava falando. Fechado, não, mas lá já é fechado. Para quase todos os concursos, a maioria são os mesmos. O grande problema de cirurgia, a galera escolhe o Egela ou o Topázio. Então, assim, você não consegue mudar, porque assim, as divergências são muito grandes de cirurgia. Não, tranquilo. É que nem na última aula que a gente teve de prótese. O professor estava dando ali, o conteúdo é o mesmo. O que você está dando, o conteúdo é ok, igual. Só que pra gente, didaticamente, a gente fica perdido. Não, assim, eu falo, eu deixei o mais completo porque é o que eles pedem. Você falou assim, pô, não tem acesso à aula, mas assim, eu discuto os processos mais comuns. Por exemplo, assim, o Peterson dificilmente o nego vai puxar, porque é uma literatura antiga, de 2004 é a última. Só que aquele quadrinho, que é o quadrinho que, senão você vai ter que ler 4, 5 páginas para fazer aquele quadrinho que o cara fez em uma. Entendeu? Eu entendo o que você está falando, mas assim, às vezes eu tenho que encurtar, porque se eu usar o de tudo aí, eu vou embolar a cabeça de vocês. Tá? Como a gente falou, o antibiótico, ele deve ser indicado quando? Sim, nos casos de ceolite. Mas assim, qual é o antibiótico de escolha? Geralmente o que a gente faz empiricamente. Tá? Vamos escolher a amoxicilina porque é o que todo mundo usa. Mas se hoje em dia, com resistência bacteriana, dependendo da tua indicação, o ideal, cultura e antibiograma. Tá? A cultura tem N indicações. Ele até cita a actinomicose, que a gente pega muito pouco hoje em dia. Mas infecções que não evoluíram no tratamento adequado, infecções que retornam após o tratamento inicial, infecções em pacientes sistemicamente comprometidos, infecções de evoluções rápidas e disseminativas, infecções pós-operatórias, osteomielite e suspeita de actinomicose. Isso talvez uma das maiores divergências, porque tem livro que fala que inicialmente você tem que fazer cultura e antibiograma, que é o mais correto. Porque assim, se eu sei que demora de 4 a 5 dias para ficar pronto o exame, se eu não tiver o exame em mãos, o que vai acontecer? Eu vou começar a trocar antibiótico aleatoriamente e empiricamente. Questão 41, questão do Exército 2009. No uso de antibióticos e infecções odontogênicas, existem indicações formais para a realização da cultura e do teste de sensibilidade dos antibióticos. Dentre elas, podemos citar o quê? Suspeita de actinomicose? Ela indica a cultura e antibiograma? B. Abscesso? C. Pus? D. Osteopenia? Então, assim, dependendo da literatura, o cara fala, se tiver infecção, você tem que fazer cultura e antibiograma. Só que as literaturas mais conservadoras, apenas em caso de actinomicose. Mas aí o que o livro do Iagiela vai falar, o que o livro do Andrade vai falar? Que a gente escolhe empiricamente. A gente escolhe a amoxicilina porque estudos mostram que ela pega os 3 tipos de bactérias mais comuns que a gente vai ter na infecção. Isso está certo? Tá, actinomicose. Uma outra coisa que tem mudado muito é o que prescrever para uma infecção otogênica, para um tratamento de infecção otogênica. O primeiro esquema terapêutico, ele dizia penicilina, metronidazol e gentamicina, sendo que a penicilina, a primeira indicação, e metronidazol e gentamicina, elas eram coadjuvantes. Só que tem muito caído em desuso a gentamicina pelo dano que ela causa ao paciente. Tá? Ele é nefrotóxico, octotóxico e neurotóxico. Então, se você usar em pequenas doses, muitas vezes a gentamicina é diluída para tratamento de infecção, o paciente ficava surdo no pós-operatório. Então, assim, a gentamicina começou a cair em desuso pelas lesões que ela poderia causar. Hoje em dia, algumas literaturas mais atuais preferem a clindamicina em altas doses. Só que a gente vai ver algumas complicações quando eu uso a clindamicina. Tá?
3 fatores que a gente pensa é ação biológica, espectro de ação e mecanismo de ação dos antibióticos. A penicilina sempre vai ser ainda a primeira escolha, tá? Mesmo que eu não fiz a cultura antibiograma, a gente acaba prescrevendo a penicilina. Qual é o grande problema, assim, que a gente vê? Grande taxa de hipersensibilidade e alto índice de resistência hoje em dia. Só que ela tem baixo custo, é bactericida, poucos efeitos colaterais, espectro limitado e baixa toxicidade. Então a gente acaba usando ela devido a isso. Mas o grande problema é que a gente vê hipersensibilidade e alto índice de resistência. A clindamicina, as literaturas atuais, quando a gente fala de infecção, ela acaba sendo o antibiótico mais favorável da nossa indicação. Por quê? Ela pode ser bacteriostático em doses normais e ela pode se tornar bactericida em doses elevadas, tá? Então, assim, é um antibiótico, quando bem utilizado, é um coadjuvante quase que a primeira escolha hoje em dia para infecção. Um outro fator bom da clindamicina, ela tem uma boa penetração óssea. Exemplo de situação, se a gente está diante de uma osteomielite, qual é o antibiótico de escolha? Clindamicina, porque ele consegue uma boa penetração óssea. Só que o grande problema dele, um custo muito elevado. Tanto se a gente procurar em farmácias do Rio de Janeiro, a gente não encontra. É muito difícil porque ele é um antibiótico bem caro, tá? Mas tem uma menor resistência. Porém, ele tem um grande problema. Se o paciente estiver usando uma dose inferior a 1.200 mg por dia, a gente vai ter o grande problema que é a diarreia, por causa do clostridium. O que vai acontecer? O paciente tomou, qual é a dose de ataque de antibiótico profilaxia de clindamicina? 600 mg. Eu estou acima ou estou abaixo de 1.200? Muitas vezes o paciente te liga falando que ele não consegue ir no consultório fazer cirurgia porque ele está com diarreia. Tá? Isso pode acontecer com a clindamicina e com as cefalosporinas. A cefalexina pode causar isso também. O paciente pode ter diarreia nas primeiras doses. Como é que você faz para controlar isso? Não corta o antibiótico. Você aumenta a dose desse paciente. O uso terapêutico da clindamicina é de 300 de 8 em 8. Para infecção, já se usa 600 de 6 em 6. O que eu fiz? Eu dobrei a dose e encurtei o tempo de uso. Por quê? Quando eu faço isso, ele se torna bactericida. Ele mata as bactérias e não apenas estabiliza elas. Então, eu posso usar esse regime para antibiótico terapia da clindamicina, 600 mg de 6 horas. De 6 em 6 horas. Para infecção é isso o que a literatura fala. Por que aqui a gente deixa a clindamicina separada? Porque o espectro de ação dela, ela consegue pegar tudo que a penicilina pega, tudo que o metronidazol pega. Ele pega algumas que a gentamicina pegaria. Tá? Então, por isso que se você administrar ela sozinha, ela vai fazer o que a penicilina e o metronidazol fazem nesse sinergismo dele. O metronidazol. O grande problema do metronidazol, o paciente não pode ingerir álcool de forma alguma. Por quê? Ele faz o efeito de sulfuran, tá? A sensação de morte, tá? Vômito, dor abdominal, por isso que é contraindicado o metronidazol. O metronidazol ele é bactericida e eficaz contra anaeróbios gram negativos, tá? Ele nunca vai ser utilizado sozinho, ele vai ser utilizado em sinergismo com a penicilina. Você nunca prescreve apenas metronidazol. Tá? Aminoglicosídeos, o único livro que ainda cita os aminoglicosídeos é o livro do Rupp, tá? Mas os outros livros já caíram em desuso porque nefrotóxico, optotóxico, neurotóxico. Em pequenas doses ele pode causar isso. Já foi uma questão de prova de uma residência, acho que foi de Natal, que ele perguntava exemplos dos antibióticos abaixo, quais são os exemplos de aminoglicosídeos? Ou a gentamicina ou a amicacina. Tá? Só existem esses dois. Mas hoje em dia a gente nem vê mais em livros odontológicos. A gente vê
o Andrade ainda cita muito isso no capítulo de antibiótico dele, mas ele vai falar muito mais os danos que os aminoglicosídeos causam do que os benefícios dele. Uma questão antiga, 98, o antibiótico de primeira escolha usado nas infecções odontogênicas. Penicilina. Tá? A penicilina até hoje é o mais indicado. Muita gente acaba hoje em dia falando muito a azitromicina e tudo. A azitromicina, qual é a vantagem dela? Posologia, 24 em 24 horas, tratamento de 3 ou 5 dias. Tá? Geralmente para infecção a gente usa os 5 dias dela. Mas se a gente comparar a azitromicina com a penicilina, qual é o grande problema dela? Espectro de ação, ela é maior. Então, então é melhor. Não, você está causando uma seleção do meio. Causando uma seleção do meio, você vai ter resistência bacteriana. Tá? Questão 40. Paciente do sexo feminino, 30 anos de idade, queixa-se de mal-estar geral, febre e dor intensa e espontânea na face. O exame clínico demonstrou aumento de volume sensível à palpação na região apical do dente 25 e linfadenite satélite. Feito o diagnóstico de abscesso periapical agudo e sabendo-se que o paciente é alérgico à penicilina, a escolha medicamentosa recai em qual antibiótico? Clindamicina, segunda opção. Só que é o seguinte, uma coisa que a gente tem que lembrar é que a cefalosporina, ela pode fazer reação cruzada à penicilina. Geralmente, o paciente que tem alergia à penicilina, as cefalosporinas, ele pode fazer alergia cruzada. Tá? Então, assim, eu posso passar cefalexina para um paciente alérgico à penicilina? Não é indicado, porque pode fazer alergia cruzada. Hoje em dia, quando a gente fala da profilaxia recomendada pela American Heart Association, essa dos LIS ainda é de maio de 2007, a última é de junho de 2017, quase 10 anos, mais de 10 anos depois. Não mudou absolutamente nada. Da penúltima para a última não mudou nada. Não mudou dose, não mudou indicação, nada. Indicações da profilaxia. Válvula cardíaca protética. Então, qualquer aparelho protético se indica a profilaxia. Endocardite infecciosa prévia. Receptores de transplante cardíaco com valvopatia cardíaca e doença cardíaca congênita. Tá? Defeitos de valvulares ou corrigidos proteticamente ou não. Tá? Então, hoje em dia, a gente só tem essas 4 indicações para endocardite bacteriana. As doses também não mudaram absolutamente nada dos últimos anos. Né? Primeira indicação, sempre a penicilina. Segunda indicação, clindamicina. Deixa eu só passar. A questão 19 foi a questão da residência de bucomaxilo de 2011. Tá? O protocolo medicamentoso de prevenção da endocardite infecciosa para as consultas que envolvam soldagem, extrações, sessões de raspagem e outros procedimentos que podem levar à bacteremia. Primeira coisa, quando eu vou indicar uma profilaxia antibiótica? Qual o tipo de procedimento? Expectativa de sangramento. Qualquer procedimento que a gente possa falar que vai ter sangramento, indica-se a profilaxia antibiótica para aquele tipo de paciente. Dentre as opções que ele pergunta é a quantidade. A letra A estaria certa para a gente indicar para uma profilaxia? 3 gramas de amoxicilina, 6 horas antes do procedimento? Opção B, 2 gramas de amoxicilina, 1 hora antes do procedimento? C, 500 mg de amoxicilina de 8 a 8 horas por 7 dias? Letra D, 500 mg de amoxicilina associada a 400 mg de metronidazol de 8 a 8 horas por 10 dias? Letra E, 500 mg de amoxicilina associada a 500 mg de clindamicina 1 hora antes do procedimento. Essa não tem nem dúvida, mas qual seria a opção para paciente alérgico? Quanto? 600 1 hora antes, tá? É uma dose dobrada. A clindamicina, ela só vende 300 mg, tá? Não existe outra formulação, não. Questão 18. O protocolo para a prevenção de endocardite bacteriana, quando indicado, é: letra A, 2 comprimidos de 500 de amoxicilina antes do procedimento.
Letra B, 2 gramas de azitromicina antes do procedimento. C, 2 comprimidos de 800 de azitromicina antes do procedimento. Letra D, 1 grama de metronidazol antes do procedimento e nistatina 100.000 unidades universais internacionais. Ou é 2 gramas de amoxicilina antes do procedimento. Isso é mesmo, não tem nem dúvida, né, gente? Agora, o pindomicina falou Mesma 600, coisa, uma hora. 600 uma hora antes. As questões estão repetidas. Ok. Questão 11, da Book Marcel da Prefeitura de Petrópolis de 2012. Nas opções abaixo, pode ser considerado como um esquema de profilaxia recomendada para crianças pela Associação Americana do Coração. Então, a gente está falando de pacientes pediátricos, que a dose vai modificar. Tá? O antibiótico não modifica. Sempre penicilina é a primeira opção e a clamicina é a segunda opção. Só que, no caso, a gente tem a amoxicilina como via oral. Quando a gente faz venosa, a gente faz o quê? Para os pacientes, tanto pediátrico como adulto? Ampicilina. Tá? E para paciente alérgico, a clamicina, tanto via oral quanto endovenosa. Tá? Para pediátrico, 50 mg por quilo, 1 hora antes. Tá? Isso não vai mudar, não. Você já falou? Segundo Andrade, da USP 2012, questão 7. Segundo Andrade, 2006, a profilaxia de endocardite é recomendada para essas condições, exceto qual? Letra A, válvula cardíaca protética, qualquer tipo. Certo ou errado? Letra B, endocardite bacteriana prévia. C, prolapso de válvula mitral com regurgitação valvar. Essa já é uma bem antiga. Quando você tem com regurgitação, a gente indica. Sem regurgitação, não indica. Tá? Letra D, cardiomiopatia hipertrófica. Letra E, marca-passo cardíaco, intravascular e epicárdico. Não, tá, é a letra D. É cardiopatia hipertrófica. Final de marcar. Final de marcar é D. Hã? Por que seria cardiopatia hipertrófica? Na verdade, aqueles pacientes que... Não tá. Porque, na verdade, não. Final de marcar, que eu fiz marcar errado aqui, letra D. É o paciente com coração que passa... o coração está aumentado. Tá? E o que acontece nesses pacientes? Você tem um problema de refluxo. Porque, na verdade, o nosso coração, ele, com tamanho adequado, ele bate e consegue bombear o sangue. Um coração muito aumentado é igual uma sanfona aumentada. Você demora, você não consegue fazer esse movimento. Então, muitas vezes, o paciente, ele no esforço, ele acaba caindo, muitas vezes, porque ele tem diminuição do fluxo sanguíneo. Questão 8. É indicado a profilaxia endocardite bacteriana em paciente de risco moderado, exceto em extrações dentárias. Está indicado a gente fazer profilaxia? Sim, por quê? Sim, porque vai ter sangramento. Raspagens subgengivais. Tem expectativa de sangramento? Tem. Sangramento por trauma do lábio e mucosa oral. Instrumentação endodôntica envolvendo o ápice. Colocação de bandas ortodônticas. O grande problema é que sangramento do lábio de mucosa oral, ele não indica. Mas é uma coisa muito questionada hoje pela medicina, o seguinte: o paciente que ele tem endocardite bacteriana, se ele sofre um trauma, um soco na mandíbula ou alguma coisa, vai ter bacteremia? Vai, você está tendo um trauma ali. Então, assim, sangra, tudo que gera sangramento. Só que assim, a gente previne isso antes, mas hoje em dia isso é muito discutido, porque assim, e no trauma? Quando o cara toma um soco, você não conseguiu prescrever antibiótico antes para ele. Depois não vai fazer esse efeito. Quando a gente fala de prescrição de antibiótico, essas doses, você muitas vezes, algumas literaturas falam que até o período de 3 horas você ainda consegue fazer essa dosagem, só que a cada tempo que passa você diminui a porcentagem de efetividade. Tá? Até 3 horas. Isso aí está no livro do Rupp, na parte de trauma. Questão 10. Dos itens abaixo, pode ser considerado como procedimento odontológico que não requer profilaxia antibiótica.
Extração dentária, a gente já falou que tem. Colocação de bandas ortodônticas, gente. Anestesia local interligamentar. Manipulação endodôntica intracanal e implantes. Tá? Implante e exodontia são procedimentos cirúrgicos. Essa de colocação de banda ortodôntica, o que aconteceu? Ela era indicada nos primeiros procedimentos e ela acaba hoje em dia sendo o meio termo, porque quando a gente faz interligamentar, se o paciente tiver com dente com infecção, o que acontece quando a gente faz interligamentar? Você vai difundir aquela infecção. Então, banda ortodôntica no último, porque assim, não necessariamente você vai ter uma expectativa de sangramento. Nos outros procedimentos, tem expectativa de sangramento, a gente indica o antibiótico. Na questão anterior, tinha banda? Tinha. Então, o que aconteceu? Nas últimas classificações, eles começaram a tirar a banda ortodôntica. Então, assim, na classificação de 2007 e 2017, a gente já não tem banda ortodôntica. Na classificação dos livros antigos todos, a gente falava de banda ortodôntica. Porque, na verdade, não necessariamente você vai ter expectativa de sangramento. Vou passar a complicação que a gente vai começar.